A partir de agora, passamos a apresentar o programa noturno Notícias. Notícias, histórico de vida, elogios, críticas, homenagens e tudo mais que um jornalismo sério pode oferecer. Apresentação: Carlos Novaes. Órgão de comunicação: Portal Palotina. Público-alvo: você. Boa noite, senhores, boa noite, senhoras. Nós estamos chegando com o programa Noturno Notícias. A apresentação é de Carlos Novaes. Sonoplastia e edição: Gustavo Fossá. Órgão de comunicação: Portal Palotina. Público-alvo: você. 13 de outubro de 2022, quinta-feira, estação primavera. Com chuva, é claro. Bom, gente, nosso programa tem um patrocínio de Dunga Transportes e Mudanças, Pierezan Supermercado e vinhos do seu Augustinho Fossá. Comerciais e eu volto já. Roda Guga. Promoção primaveril da empresa Dunga Transportes e Mudanças. Aproveite para transportar seu frete ou mudança durante a primavera. Procure a empresa Dunga Transportes e Mudanças, que transporta há mais de 20 anos para todo o Brasil. Seu caminhão tem 75 metros cúbicos e transporta até 2 mudanças ou 2 mudanças e um veículo. Peça seu orçamento sem compromisso. Fone 44 99967-2195. Dunga Fretes e Mudanças, Rua 1º de Maio, 376. Eu disse Dunga Transportes e Mudanças. Vai efetuar suas compras do mês ou do final de semana? Então procure o Mercado Pierezan. Pierezan Supermercado, de propriedade do meu amigo Paulo Pierezan. Uma família atendendo a outra família, ou melhor, atendimento de família para família. Rua das Aurálias, bairro Coapar. Vai lá. Muito bem. Eu começo o meu programa de hoje. Poderia começar o programa de hoje destilando um pouco de ódio, de raiva, de desabafo, mas não vou fazer isso aqui, porque ninguém tem culpa das coisas que acontecem com a gente por causa de desordem aí nesse país. Mas eu começo meu programa de hoje falando que a pauta da semana, que eu não apresentei ontem e vou apresentar hoje, vai falar um pouco do respeito aos movimentos e aos ambientes. Eu falei hoje no programa Bronca que nós estamos vivendo uns dias onde pessoas, sendo lobos vestidos de pele de carneiro, e eu falei isso no sentido político, que criou o tema do programa de hoje, assistindo uma análise no TikTok. E depois que eu já tinha gravado o programa, eu percebi que a gente estava lá no local sem internet. Então, não deu aí para a gente colher mais nada durante a tarde, e depois choveu e a gente ficou lá conversando apenas
com os nossos companheiros. Mas eu falo assim, ó. Eu digo o seguinte: imagina você participando aí de um congresso da sua igreja e de repente chegar um grupo de pessoas e começar tumultuar ali o trabalho, não é? E foi o que aconteceu ontem, independente, gente, da religião, tá? Foi o que aconteceu ontem na cidade de Aparecida, quando quem compareceu lá, que vocês sabem muito bem, deveria ter comparecido não para tornar aquele local um palanque eleitoral, mas para seguir o carro que andava, pegar o bonde andando e seguir ele, que era procissão, adoração a quem quer que seja, né? Mas aconteceu diferente e sobre isso, na pauta da semana, eu pretendo falar um pouquinho sobre respeito ao evento e ao ambiente em que se apresenta. Porque o que adianta na minha no meu pouco conhecimento que eu tenho, eu penso assim: o que adianta falar da outra turma se nós estamos agindo de forma pior? Não adianta. Então, o nosso comandante do Brasil, atual comandante, está extrapolando as suas oportunidades. Há situações de pessoas dizendo que ele não foi convidado para esse evento em Aparecida, outros dizem que foi convidado, já sabia as regras da chegada, chegou junto com manifestantes e chegaram manifestando mesmo, chegaram fazendo coisas horríveis que ao longo aí da nossa programação, na pauta da semana, eu vou estar aí falando, né? Falando, claro que em pouca escala aqui, para não queimar aí o nosso filme, né? Que já anda meio queimadinho aí por parte de algumas pessoas que não acreditam no meu potencial. E eu não estou nem aí se as pessoas acreditam ou não no meu potencial de bem informar, mas o negócio é que enquanto os cachorrinhos latem, as nossas caravanas passam, certo? Então eu não tenho conchavo aí com ninguém, não quero criar caso com ninguém. Tem gente me chamando de repórter investigativo, eu não sou. Confundiram aí quando falaram dessa forma. E vida que segue, vida que segue. Deixa eu trazer aqui uma informação muito importante para todos nós aqui, ó. Nunca foi tão fácil para alguém, nunca foi tão difícil, aliás, para alguém
encaminhar a sua aposentadoria pelo INSS. E principalmente os servidores públicos, eu vou dizer municipais, porque eu não sei nas outras duas esferas como que funciona. Mas a gente que contribuiu quase 35 anos com o INSS e agora, sendo estatutário, tendo passado pelo concurso público e cumprido aí o tempo de serviço e trabalhando mais um pouquinho a pedido aí do pessoal do RH, até legalizar aí a chegada da certidão de previdência continuada, CPC. Nós, pelo menos aqui em Palotina, temos acompanhado aí muitas exigências aí quando se chega lá nos recursos humanos, no RH. Inclusive quero mandar o meu abraço ao seu Ayrton Lima, nosso comandante no RH. A gente vai chegando ali para conversar, para saber em que pé está a preparação da nossa aposentadoria. E ele, com muita cautela e carinho, nos atende, nos mostra as planilhas de anos trabalhados, explica o que deve ser feito. E eu falava hoje também no nosso programa de 11h30, sobre uma situação que esses mais novos aí no serviço público não pegaram tanta dureza como nós lá no começo. Eu posso falar por mim, pelas pessoas que trabalharam comigo na época, era muito difícil, era difícil demais, era corrido, nosso serviço era apurado, tinha gente gritando no nosso pé para dar conta do serviço. Hoje a prefeitura tem, servidores têm privilégios e regalias e hoje não tem pressão psicológica, mas a gente viveu momentos terríveis, mas vencemos, né? O pessoal hoje pega o carro andando e segue os concursos hoje. O concurso público hoje tem um pouquinho mais de exigência depois que você passa no concurso, porque tem os 3 anos de estágio probatório para você provar que realmente você é fiel ao concurso que você prestou. Depois dos 3 anos de estágio probatório, aí é só alegria. É claro que tem que continuar trabalhando, mas na época que eu fiz o concurso não tinha estágio probatório, não. Passamos no concurso e continuamos trabalhando, porque nós já estávamos ali, não é? Agora os recém-chegados têm exigência, grau de escolaridade para fazer o concurso, mas nós somos privilegiados, porque muito em breve eu vou estar aqui ou em algum outro lugar dando a informação de então
já aposentado. Eu vou dizer que já está em mais de meio caminho andado agora. E a certidão chegando, a gente vai apresentá-la no RH e vamos fazer acontecer outros trabalhos particulares que eu tenho a desenvolver aqui no nosso município. Falei bastante nesse primeiro bloco, vou trazer o bloco de comerciais e já eu chego com a pauta da semana. Não saia daí, procure ouvir com atenção o que vou falar, para você depois não sair por aí falando trocado, falando errado e colocando a gente de repente numa situação difícil, tá bom? Ô Gustavo, roda comerciais. Ei, que tal aproveitar os dias da primavera saboreando um delicioso vinho? Pois é, nós temos a dica perfeita para você. Vinhos do seu Agostinho Fossá. Esses vinhos são especiais. Vinhos tintos, vinhos brancos, preparados artesanalmente para você. Exclusivamente para você que aprecia um bom vinho. Vinhos do seu Agostinho Fossá. Visite o nosso site www.vinhodovale.com.br ou entre em contato pelo fone 99954-2210 e saboreie um bom vinho na primavera. Muito bem, nós voltamos com o nosso programa. Consultei hoje mais cedo o Gustavo sobre a festa das crianças que aconteceu ontem no município. Diz ele que não viu sinal em lugar nenhum. Então, acredito que ficou para uma outra data, depois nós vamos estar informando, certo? Pois bem, eu falava aqui no início do nosso programa que eu poderia começar o programa destilando ódio. E não posso fazê-lo porque você não é obrigado ou obrigada a estar ouvindo a situação apresentada de uma forma enérgica, né? Mas eu vou falar assim, ó. Se o locutor chegar na rádio de madrugada para apresentar o seu programa e a avó dele tiver falecido naquele momento, ele não pode apresentar o programa com semblante de tristeza. Você sabia disso? Se você estiver trabalhando numa multinacional e você receber uma informação de que um parente seu faleceu, você deve continuar com os seus, pelo menos enquanto estiver ali, seu semblante de alegria. Quando você justificar que vai para o velório e sair dali, aí é diferente. Assim é na comunicação, em qualquer trabalho. Então, o que eu estou querendo falar aqui? Nós precisamos tratar das questões como elas devem ser tratadas, de forma paciente, para que as pessoas entendam a nossa visão, a nossa versão, e alguém ao longo dos dias trazer também a sua opinião, a sua sugestão sobre o assunto. Um comandante de uma nação, principalmente em épocas eleitorais, eu já não vou falar em época política, porque todas as épocas
são políticas. Essa é a época eleitoral, é a época que os candidatos estão lançando as suas propostas de trabalho, as suas propostas de benefício às pessoas bom, é uma estratégia. O que é estratégia? Estratégia é você montar, por exemplo, uma pescaria. Vamos dizer assim, você projetou uma pescaria. Você sabe mais ou menos quais são as iscas que determinados peixes gostam. Você arma uma estratégia. Estratégia é uma logística, né? Para tudo que você vai realizar, você tem que ter um projeto, um plano. Agora, em época eleitoral, não se deve aproveitar, não se deve ser oportunista em um evento que não tem a mesma natureza, política no caso, e começar a tumultuar, como aconteceu ontem em Aparecida com Bolsonaro e seus apoiadores. Bom, eu estou falando isso porque acompanho as informações antes. Eu acredito assim, cada coisa no seu devido lugar. Qual era o momento ali? Adoração, reza, culto, missa, seja lá como queira, era o momento. Homenagem a alguém e não aquilo que muitos meios de comunicação têm mostrado que aconteceu. Alguém está dizendo, é fake. Ô, gente, poxa vida. Eu vou ficar pensando, de repente eu vou até concordar com você que está dizendo que é fake, mas eu não iria ter a coragem aqui de espalhar fake, uma vez que eu conheço a emissora de televisão que costuma lançar fake news. Não vou citar o nome dela aqui agora não. Tá? Então, é mais ou menos isso, gente. Respeito, consideração, consciência e não baderna, não bagunça. Maltrataram os servidores, os funcionários da TV Aparecida, vaiaram o padre quando ele falou algo sobre os pobres. Que é isso? O que é isso? Ainda fizeram mais. Ainda fizeram mais. E aqui é apenas um ponto de vista. Na minha opinião, eu acho que não deveriam ter feito essa última coisa que vou falar aqui. Expulsaram uma pessoa porque estava trajando vermelho na missa. Gente, é mole ou quer mais? É brincadeira uma coisa dessa? No Brasil acontece isso. Gente, todo mundo é livre para estar do jeito que bem se sentir. Isso aqui está servindo para você, porque eles não estão me ouvindo. Serve para nós que estamos aqui. Vocês estão me ouvindo. Vocês irão ouvir com atenção tudo isso depois. E vamos respeitar, né? Já pensou?
Você chegar numa festa, tumultuar, bagunçar a ponto de ser chamado a atenção, e mesmo assim a voz do ódio prevalece, né? Essa turma que parece que não aprendeu os bons modos, né? Poxa vida, eu, sinceramente, em todos os anos que faço comunicação, não esperava chegar a ter que falar dessa forma aqui, né? Sempre eu faço meu programa trazendo as informações boas, coisas leves, mas desde ontem acompanhando todo esse movimento aí, e ontem a internet nos ajudou bastante, né? Para não falar outra coisa, né? Ontem a internet deu uma judiada aí, mas hoje, nesses poucos minutos que ficamos sem fazer a introdução do programa, nós temos acompanhado as últimas análises desse assunto de ontem. Eu só transmito notícias que eu ouço pessoas sérias darem a sua opinião, sua sugestão. Não transmito notícia que qualquer um lá chega nas redes sociais, apresenta a notícia, brincam com a informação e é claro que hoje a velha imprensa, a velha mídia está aí relaxadamente transmitindo as informações. Relaxadamente. Por quê? Porque não dá ibope certas informações, não dá dinheiro, não é? Não dá fama. Por exemplo, a Covid-19 foi muito famosa para a Globo apresentar o número de mortos. Como não apresentava o número de pessoas que conseguiram sair da situação? Poucas vezes a gente viu alguma reportagem nesse sentido, né? Mas quando se fala que o dinheiro compra tudo, tem gente que ainda acha ruim. O dinheiro compra até a consciência de algumas pessoas e eu posso, ao longo dos dias, esgotar aqui, tem um esgotamento da minha saúde psicológica para tentar entender o que passa pela cabeça dos seres humanos da comunicação em pleno século XXI. O século da inversão de valores. Na próxima semana vamos estar falando sobre essa inversão de valores. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza de uma coisa, no mundo haverá sempre um canalha a menos. Eu volto amanhã. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira nós temos manchete dos jornais. Queira Deus, né? Que nós consigamos pegar as manchetes dos jornais. Tchau, Brasil!